Uma viagem apenas com o destino definido. Todo o resto foi definido durante o percurso. Foi assim a aventura de 3 estudantes da Unila. Eles resolveram ir até Cuba de motocicleta. Só não tinham ideia do tamanho dos problemas que teriam que enfrentar. Tem gente que passa meses, anos planejando uma viagem. Mas teve um trio que foi ao contrário disso tudo. E a gente vai conhecer um pouco mais essa história. Eles colocaram uma mochila nas costas, criaram um trajeto e foram para a estrada, né? Isso. Mas eu falei trio, só tem 2 aqui, o Ari e o Alexandre. Cadê o Renan? O terceiro integrante desse projeto, que é o Renan, conhecido aqui como Carioca, ele na verdade voltou para a cidade dele, está trabalhando, talvez depois ele volte para continuar aqui estudando com a gente. Não tinham grana, não tinham moto, e daí, para quem tinha vontade, a América Latina era pequena. Quando eles falaram que nós íamos viajar com uma moto 125 cilindradas, para mim significava que a gente ia numa moto super potente. Ah, se ele soubesse, quer dizer, foi forçado a saber que de potentes as motos não tinham nada. Acho que 100 km, 80 km, as motos já, uma delas estourou, começou a vazar óleo, e aí deu realmente um princípio de decepção, de frustração. E ao chegar ao Chile, os caras passaram frio. Um frio daqueles de tremer o queixo, de congelar. Comecei a ficar em desespero, aí começamos a colocar jornal dentro da roupa, do peito, da calça, e continuou, aí começou a descer, aí abaixou um pouco a temperatura até a gente chegar na aduana do Chile. Então a gente pensou que se tivesse que passar a noite não sabia o que ia acontecer. Eu queria me enterrar nas pedras até. E chegou um momento que a temperatura estava realmente tão baixa que eu estava na garupa e eu olhava o Ari, ele pilotava já tendo o princípio de hipotermia mesmo, tremendo todo, a moto meio desgovernada na estrada. Eles ainda enfrentaram as ventanias em Calama, mas a recompensa veio do Pacífico. Que paisagem, hein? E dali foram mais 5 países até chegar na Colômbia. A gente cruzou com uns 4 tanques de guerra, mas assim, foi algo visual, né? Não houve uma cena de conflito. Ainda bem, né? O próximo destino era o Panamá. No meio do caminho, uma selva. Ou passaríamos por via aérea ou marítima. E como o aéreo era mais caro, a gente optou pelo marítimo. Vão ser quase 6 dias dentro de um barco. Quando chegou numa ilha, um indígena apresentou uma proposta de cruzar a selva com as motos. E assim, em um dia a gente já cairia novamente numa estrada e poderia seguir viagem. O Alexandre não quis não, preferiu seguir navegando. Mas enquanto eu estava no barco, eu ouvia essas histórias dentro do barco. Olha, seus amigos morreram. Seus amigos... ninguém passa nessa selva, ainda mais de moto. Aqueles índios que deram a dica para os seus amigos são índios do mal, né? Os amigos perderam as motos, andaram mais do que tinha sido prometido e foram largados pelos guias indígenas. Chegaram numa aldeia para ir a qualquer canto só com autorização do cacique. Chegamos no povoado, todas as pessoas que lá moravam fizeram um corredor humano assim para nos receber, ficavam olhando. E depois a gente foi direcionado até uma maloca, uma espécie de maloca, onde o cacique ficava no centro e tinha umas 70 pessoas em volta. E a gente sentou à frente do cacique, então foi rolando uma espécie de julgamento. Só foram liberados no dia seguinte. Doente, o Alexandre preferiu voltar para casa. O Renan e o Ari seguiram viagem, chegaram a Cuba como tanto queriam, viram o que tinham para ver e só depois desembarcaram em Foz do Iguaçu. E você acredita que os 3 ainda não conseguiram sentar para relembrar as aventuras? Lógico que a gente tinha medo, a gente não sabia onde a gente ia dormir, a gente não sabia onde a gente ia comer, a gente não sabia absolutamente nada do dia seguinte. Eu acho que aí entra uma espécie de filosofia existencial mesmo, assim, de você não ter medo disso, né? Então tem muita gente que se prende, se fecha no seu casulo, na sua casa, e não se abre ao outro, mesmo com os nossos problemas todos que enfrentamos, vale a pena. Que aventura, hein? Uma excelente tarde para você e até amanhã.